Olá, pessoal da segunda série do ensino médio, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. E eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, tenho mais ou menos 1,70 m de altura e hoje eu visto uma calça jeans azul e uma camiseta azul escura. É um prazer estar com todas e todos em mais um dos nossos encontros do componente Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. Este componente faz parte do aprofundamento Quem Divide Multiplica, e dentro desse aprofundamento a gente está agora na unidade curricular 1. Números também importam. Eu vou contar para vocês a habilidade de formação geral básica que a gente trabalha nessa e em todas as aulas deste componente, que é a habilidade que nos pede para utilizar linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, assim como diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais, de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas nossas diversas práticas sociais, para que a gente consiga, então, desenvolver uma comunicação, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na nossa vida pessoal e coletiva. Ao lado da habilidade de formação geral básica, a gente trabalha também com uma habilidade de eixo estruturante, que é essa que está aí na tela, e nos pede, então, para que levantemos e testemos hipóteses sobre temas e processos de diferentes naturezas, mas sempre contextualizando os conhecimentos na nossa realidade local e utilizando, então, procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Portanto, o que a gente vem fazendo até aqui no nosso componente é estudar o poder, os diversos âmbitos do poder, tá certo? As diferentes formas como ele vai se exercendo na nossa vida cotidiana em diferentes esferas, mas sempre buscando utilizar linguagens e procedimentos dentro do que a gente chama de investigação científica. Aí eu lembro vocês que a gente está agora na atividade 3, tá certo? A gente já passou, portanto, da metade do nosso componente, a gente vai se encaminhando aí para as duas últimas atividades. E a aula de hoje vai falar sobre um filósofo lá do século XVIII na França, né? O Barão de Montesquieu, que foi grandemente utilizado, cujo pensamento foi grandemente utilizado pelos... Ele mesmo era um iluminista, mas foi muito mobilizado por outros iluministas e também por participantes da Revolução Francesa, né? Antes da gente começar a falar mais especificamente do Montesquieu, é interessante que a gente faça uma breve recapitulação, uma retomada do que a gente conversou na nossa aula anterior, né? Na nossa aula anterior, a gente ainda estava na atividade 2 e a gente passou a atividade 2 juntas e juntos pensando, então, afinal de contas, o que seria poder político, qual seria a sua especificidade perante outras formas de poder social, tais como poder ideológico, por exemplo, poder econômico, né? E aí a gente tinha feito uma investigação nesse sentido e havíamos chegado, então, à ideia de que a especificidade do poder político perante outras formas de poder social reside na sua possibilidade de impor pela força, quando necessário, um determinado comportamento aos indivíduos ou a um grupo social. Certo? A gente tinha visto, então, que o poder político ele se diferencia de outras formas de poder, porque, em última instância, ele recorre à força física. E aí a gente lembra um sociólogo alemão, Max Weber, que a gente viu também na nossa segunda atividade, e que nos dizia que o Estado possui o monopólio legítimo da força, né? E, bem, sendo assim,
Uma segunda pergunta que a gente precisa se colocar é a seguinte: afinal de contas, como será que o poder político se legitima? Isto significa o que leva as pessoas a validarem o poder político, a aceitarem o poder político, né? E a gente tinha visto, então, que toda e qualquer relação de poder conta com algum grau de consentimento, né? Então, numa democracia, por exemplo, o que legitima o poder político é o consentimento que as pessoas dão, né, ali na hora do voto, na hora de colocarem o seu voto nas urnas. É quase como se estivéssemos dizendo: eu consinto, né, em dar o poder político, em passar aqui o poder político para este indivíduo, para que ele me represente, né, nos âmbitos executivo, legislativo, né? Então, o consentimento pode vir das urnas, no caso de uma democracia. No caso, por exemplo, de uma monarquia, o consentimento pode advir da não revolta da população contra o poder estabelecido, mas o fato é que todo e qualquer poder conta com algum grau de consentimento, e não é diferente no caso do poder político. Tá certo? Tudo isso era o que nós estivemos, então, investigando ao longo da nossa segunda atividade. E aí a gente abre a atividade 3, em que a gente vai falar principalmente sobre o poder legislativo, né, em que a gente vai falar sobre as atribuições de conceber, compor, discutir, autorizar, promulgar ou não, né, sancionar ou não leis. Tudo isso a gente vai conversar na atividade 3, e a gente não poderia deixar de começar essa atividade trazendo aqui o pensamento de um homem, né, o Barão de Montesquieu, que é conhecido por ser um político, um filósofo, um escritor iluminista francês. Vocês percebam que o Barão de Montesquieu, ele nasce lá no final do século XVII, na França, e ele vive até metade do século XVIII. Ele morre algumas décadas antes da Revolução Francesa. Então, a obra que ele lega, o pensamento que ele lega, é intensamente mobilizado aí pelos revolucionários em 1789, na Revolução Francesa. O pensamento do Montesquieu é grandemente conhecido porque ele propôs, aliás, não só ele, tá, pessoal? A gente vai falar aqui sobre a proposta que a gente atribuiu à paternidade a Montesquieu, que é a proposta, né, do poder tripartite, mas a ideia do poder tripartite era mais ou menos geral, assim, era mais ou menos comum na França naquele momento, ali na metade do 18, em que as pessoas criticam muito o despotismo, a monarquia absolutista, e vão pensando e propondo outras formas de organização do poder que não seja a da tirania déspota e absolutista. Então, o Montesquieu ficou muito conhecido por propor, né, essa divisão tripartite do poder, mas é importante que a gente saiba que esse era um pensamento que estava circulando ali por toda a França na Europa, por toda a França na época, né, ali na metade do século XVIII, e que então era uma ideia que visava, né, de alguma maneira, diluir, né, o poder concentrado nas mãos de uma pessoa e, portanto, também toda a tirania, né, e abusos de poder que poderiam vir por conta dessa concentração de poder. O que o Montesquieu dizia? Olha, se queremos evitar, prevenir, né, abusos de poder, se queremos evitar que toda a população fique à mercê dos desejos, né, dos caprichos de uma única pessoa, de um único indivíduo, no caso o monarca, o que precisamos fazer é criar um sistema bastante assim bem definido, né, em que nós tenhamos 3 poderes, para que cada um possa fiscalizar ao outro, evitando abusos de poder, evitando que um entre, né, na área de responsabilidade e de atribuição do outro. Bem, a forma como Montesquieu pensou em fazer essa divisão de poderes, e é super, super importante que a gente tenha em mente que a ideia da divisão de poderes não é tão nova assim,
Se a gente for pensar na filosofia política, lá na Grécia Antiga, a gente já tinha, né, propostas de divisão de poderes, mas o que a gente precisa ter em mente é que Montesquieu especificamente propõe aí um poder que ele divide em 3 partes, e que essas 3 partes, né, essa forma que Montesquieu coloca, ela foi adotada por um sem número de países ao redor aí do globo. São os famosos poderes que a gente já conhece: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para a gente aqui, para nós que somos brasileiros, né, esses poderes fazem parte do nosso cotidiano. A gente liga a televisão, a gente ouve notícias sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Esse já é um léxico, já é um vocabulário que está bastante incorporado assim, no nosso dia a dia, né? E a gente sabe mais ou menos, né, do que a gente está falando quando a gente fala de cada um desses poderes, né? Então, quando a gente fala do poder executivo, a gente está falando de um poder que é responsável pela administração do território do país e que fica concentrado nas mãos do monarca ou do regente. É claro que aqui a gente está pensando no caso, por exemplo, em que haja, né, uma monarquia. Por exemplo, o rei seria o poder executivo. Mas no caso de uma democracia, o poder executivo, no âmbito federal, fica concentrado, digamos assim, é representado, né, pelo presidente ou pela presidente. No caso dos estados, né, a gente tem a figura do governador ou da governadora, e no caso das cidades, dos municípios, a gente tem a prefeita ou o prefeito, né? Mas em um sentido mais geral, é responsável pela administração mesmo, né, por fazer executar as leis dentro de um território. A gente tem também proposto pelo Montesquieu o segundo tipo de poder, que é o poder legislativo, que, por sua vez, é responsável pela elaboração, pela concepção, pela elaboração, pela discussão das leis, e é representado pelas câmaras de parlamentares. Então, num nível federal, a gente tem o Congresso, lá na Unidade Federativa de Brasília, tá certo? A nossa capital, e que é, então, a soma, né, a união das 2 casas legislativas, que são o Senado e a Câmara dos Deputados, isso em âmbito federal. Se a gente fala em âmbito estadual, a gente tem as assembleias de deputados estaduais, e se a gente pensa em âmbito municipal, a gente tem as casas legislativas, né, em que os vereadores, as assembleias legislativas, em que os vereadores cumprem o seu papel legislativo no âmbito das cidades. E a gente tem também aí proposto pelo Montesquieu o terceiro tipo de poder, o poder judiciário, que seria responsável então pela fiscalização do cumprimento das leis. Portanto, não cabe ao judiciário fazer executar as leis, não cabe ao judiciário propor, pensar, discutir novas leis. Cabe ao judiciário, sim, fiscalizar, né, o cumprimento dessas leis e, naturalmente, também regular, normatizar punições, né, para quando haja situações de quebra dessas leis. O poder judiciário, então, é normalmente exercido por técnicos, né, juízes, magistrados, que têm essa atribuição. Bom, para além de propor, né, essa divisão tripartite do poder, Montesquieu também falou bastante sobre formas de governo. Em O Espírito das Leis, que é uma de suas obras mais conhecidas, o autor disse o seguinte: olha, aqui nas minhas investigações, né, ao longo aqui da minha experiência, das minhas leituras e das minhas observações, eu percebi que existem 3 formas de governo, diz o Montesquieu, e que todas as outras formas de governo que existem não são mais do que variações dessas 3 formas principais. Tá? Então, para Montesquieu, as 3 formas de governo existentes seriam as seguintes:
ele coloca uma primeira forma que ele chama de república, portanto, um governo republicano, né? E que consiste em que o povo, seja inteiro ou em partes, possua o poder soberano. E a gente pode voltar para a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que está vigente hoje no nosso país, lá de 1988, né? Logo na primeira linha, a gente lê, né, que o Brasil é uma república democrática federativa. Quando a gente afirma que um país é uma república, isto significa que está atribuído ao povo o poder soberano. E, naturalmente, numa república democrática federativa, né, como é o país, a gente é uma democracia representativa e, portanto, a gente não exerce o poder diretamente, mas de forma indireta, porque nós emanamos de alguma forma, né, nós concedemos o nosso poder político aos representantes eleitos. Bem, a gente tem uma segunda forma de poder encontrada aí pelo Montesquieu, que é a segunda forma de governo, que é o governo monárquico, né, em que só um governa. Não apenas só um governa, mas existem também algumas leis que são fixas, que são estabelecidas, e inclusive o próprio monarca precisa se submeter a essas leis, tá certo? Então, numa monarquia, a gente tem sim a concentração do poder na figura de um indivíduo, mas esse poder também está encontrado, digamos assim, em leis fixas e estabelecidas às quais todos se submetem, o que é diferente do despotismo. Então, às vezes, muitos de vocês ficam com essa dúvida na cabeça, mas qual será que é a diferença entre monarquia e despotismo, né? Então, Montesquieu coloca para a gente que se, por um lado, numa monarquia a gente tem a figura do rei ou da rainha, né? Mas existem também as figuras das leis estabelecidas, contrariamente ao caso do despotismo, em que também há a concentração do poder nas mãos de um único indivíduo, mas não há, digamos assim, leis estabelecidas, não há regras. O que acontece é a gestão, né, ali do território, do povo, enfim, a gestão pública, de uma tal forma que há ao predomínio da vontade, ao predomínio dos desejos desse déspota, e normalmente impõe as suas vontades por meio da força. Então, o que distingue fundamentalmente uma monarquia de um despotismo é que a monarquia é uma forma de governo, diz Montesquieu, que é muito mais regulada, tá certo? Por leis fixas, por leis estabelecidas, enquanto que o despotismo corre um risco muito maior de descambar, de cair por uma tirania, à medida em que o rei, né, ou a rainha, enfim, esse regente, né, possuem aí nas suas mãos um poder absoluto de mando e de desmando, tá certo? Bom, vamos pensar então um pouquinho nas especificidades de cada uma dessas três formas de governo que Montesquieu descreve no Espírito das Leis. A começar pelo governo republicano, né? Então ele diz o seguinte: existem duas formas de poder republicano, dois subtipos, né, de governo republicano, que são a aristocracia, em que o poder está nas mãos de uma parte do povo, e a democracia, em que o poder está nas mãos do povo em conjunto, em todos os indivíduos participam do poder político, contrariamente à aristocracia, em que só um grupo, né, ou alguns grupos de indivíduos podem fazê-lo. A questão é a seguinte, diz o Montesquieu: quanto mais próxima uma aristocracia estiver da democracia, mais perfeita ela será. Portanto, mesmo numa aristocracia, quanto mais pessoas participarem do grupo que faz parte do poder, tanto mais perfeita ela será. Pelo contrário, quanto mais longe da democracia uma aristocracia estiver, ou seja, quanto menos pessoas compuserem o grupo que faz parte do poder político, mais ela vai ficar próxima da monarquia. Então, Montesquieu entende a aristocracia como essa espécie de governo intermediário entre a democracia e a monarquia, podendo se aproximar mais de um ou de outro, conforme o número, né, de pessoas que componham e que participem do poder político.
Os princípios, né, de um governo republicano, diz o Montesquieu, são os princípios da virtude e o princípio da moderação, uma vez que, num governo republicano, existem leis que devem ser respeitadas por todos, inclusive por aqueles que as fazem, tá certo? Que as concebem. Portanto, aristocracia e democracia são os dois subtipos, né, de governo republicano apontados pelo Montesquieu. Dentro de um governo monárquico, pessoal, diz o autor, o príncipe é o rei, a rainha, enfim, é a fonte de todo o poder político e civil. Porém, existem leis fundamentais, como a gente vinha conversando, existem leis fixas, leis estabelecidas, tá? Existe um poder intermediário que é subordinado à figura do regente num governo monárquico, que é a nobreza. E o interessante é que Montesquieu percebe uma relação de necessidade, de independência, em que ele diz assim, olha, sem monarca não tem nobreza, e sem nobreza não tem monarca, o que tem é um déspota. Portanto, a nobreza faria, segundo Montesquieu, nesse governo monárquico, um certo papel regulatório, assim, digamos, de manutenção dessas leis fundamentais. Se acabarem os privilégios desses que são os senhores, né, o clero e a nobreza, diz Montesquieu, o que acontece? O governo monárquico vira ou um Estado popular, porque aí não há mais privilégios de classe, tá certo? Então o poder está nas mãos do povo, ou, por outro lado, ele vira um Estado despótico. Um Estado despótico é aquele, né, do déspota, do tirano, que não tem aí uma nobreza, não tem leis fundamentais, é o seu poder, o seu mano desmando, né, e ponto final. Então, o princípio de um governo monárquico é o princípio da honra, que deve conduzir as ações, né, do regente. Por fim, a gente chega à última forma de governo que o Montesquieu descreve, que é o governo despótico. O princípio do governo despótico é o temor, né? Para que se mantenha, diz o Montesquieu, um déspota precisa infundir temor na população para coibir possíveis revoltas e manter, assim, o seu poder. É por isso, nas palavras do próprio Montesquieu, um governo preguiçoso e ignorante, né? Então, ele diz o seguinte, né? Leio o autor. Quanto mais extenso é o império, mais cresce o serralho, e, consequentemente, mais o príncipe se embriaga de prazeres. Assim, nesses estados, quanto mais povos o príncipe tem para governar, menos ele pensa no governo. Quanto maiores são os negócios, menos se delibera sobre os negócios. Então, ele diz o seguinte, num despotismo, o regente está muito acostumado a se embriagar de prazeres, a fazer cumprir os seus caprichos, né? Uma ambição desmedida, uma falta de regras, de leis, né? de pesos e contrafreios, né? E, por isso, a tendência num governo despótico é que, quanto mais esse Estado, esse governo cresça, tanto menos efetivamente se governe, porque o regente estará distraído com outros prazeres que não as atividades próprias aí, né, do governo. Bem, dentro, né, de cada uma dessas formas de governo, existem as suas formas impuras, né? Essas três eram formas puras, republicanismo, a monarquia, né, e o despotismo são chamadas por Montesquieu formas puras de governo. Mas existem também as que ele designa formas impuras ou formas degeneradas mesmo de governo, que são a tirania. A tirania, portanto, é a degeneração da monarquia. A oligarquia, que é a degeneração da aristocracia, e, por fim, a demagogia, que Montesquieu entende como a corrupção ou a degeneração da democracia. Para a gente ir se encaminhando, então, para o final da nossa aula, eu gostaria de fazer uma citação aqui do próprio Montesquieu, né, lá de O Espírito das Leis, em que ele diz assim para a gente: ainda que a maneira de obedecer
seja diferente nesses dois governos, e aí ele está falando, né, da monarquia e do despotismo, o poder, no entanto, é o mesmo. Para qualquer lado que se volte, o monarca carrega e precipita a balança e é obedecido. Toda a diferença está em que, na monarquia, o príncipe tem luzes, tá certo? Ele tem esclarecimento, ele consegue refletir, né? E os ministros na monarquia são muito mais habilidosos e muito mais calejados nos negócios do que no Estado despótico. Então, para quem ainda tinha aí alguma dúvida, né, de como se distinguiriam politicamente falando uma monarquia e um despotismo, fica aí essa citação de Montesquieu, que coloca, então, a diferença como residindo no fato de que numa monarquia o regente, o príncipe, teria luzes, né? Teria discernimento, tá certo? Ao contrário do Estado despótico. Eu deixo para vocês aqui na tela algumas sugestões de sites e vídeos, né? Um filme também para que vocês acessem, para aqueles que se interessaram especialmente por esse tema da tripartição de poderes no Montesquieu. Tem um texto retirado de um site de uma cidade no Mato Grosso, a cidade de Peixoto de Azevedo. É um texto muito claro, muito lúdico, né, sobre os três poderes. Um vídeo do canal História e Ação, chamado Montesquieu. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente, vai fazer uma apresentação, vai passar por tudo que a gente viu aqui hoje, né, as formas de poder em Montesquieu, a tripartição dos poderes, e um filme também chamado O Refúgio. Esse filme, O Refúgio, pessoal, ele é inspirado em uma outra obra do Montesquieu. Hoje a gente se debruçou mais, né, sobre a obra O Espírito das Leis, porque fundamentalmente é nessa obra que está contido o pensamento político do Montesquieu e as suas proposituras também, mas ele escreveu uma obra chamada Cartas Persas, em que ele narra uma visita fictícia, né, de alguns homens estrangeiros, né, quando vão à França e se espantam com alguns hábitos e algumas crenças que ele considera ultrapassadas ainda na França e nos franceses de uma maneira geral. Então, o livro Cartas Persas e o filme que se inspira nesse livro, que se chama O Refúgio, também é uma ótima dica para quem quiser mergulhar um pouco mais no pensamento do Montesquieu e, claro, de uma forma geral, no pensamento iluminista. Falando em iluminismo, eu vou deixar aqui para vocês também a sugestão de atividade, né, o roteiro do estudante, para que vocês realizem aí em sala de aula. E a sugestão de hoje, desta aula, diz o seguinte: reúnam-se em grupos e discutam. Que elementos do pensamento de Montesquieu permitem que ele seja considerado um iluminista? Então, a gente está aqui, né, desde o começo da aula, conversando um pouco sobre as propostas que Montesquieu faz para a organização do poder, as formas como ele enxerga, né, cada um dos tipos de governo, os princípios que ele atribui a cada um desses tipos de governo, e aí daí a gente entende quais são, por Montesquieu, consideradas formas melhores ou piores de governo, e a partir disso a gente consegue entender muito bem por que é que Montesquieu é considerado um iluminista, tá certo? Ele está vivendo esse momento histórico na França, o momento do iluminismo, que vai desembocar lá na Revolução Francesa, né? Então ele está dentro de um certo tipo de pensamento que era corrente na França desse momento, na metade do século XVIII, né? Que é um pensamento muito crítico à monarquia, muito crítico ao absolutismo, e que vai pensando o republicanismo, e que vai pensando constituições e direitos dos cidadãos como fundamentos, né, para um novo momento político que vai se inaugurando na Europa no 18. Então, a gente vai se despedindo. Eu mando um grande, grande abraço a todas e todos vocês. Cuidem-se muito, não deixem de avaliar a aula. Em breve estaremos juntas e juntos novamente. Um beijão, até mais.